Um prazer estarmos aqui para mais uma vez aprendermos a palavra do Senhor, continuarmos, na verdade, né, o nosso módulo de aconselhamento cristão, a parte 2, né, o módulo 2. E nós vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor, pedimos que Sua presença se manifeste neste lugar, nesta noite. Senhor, graças te damos por esta oportunidade que temos nesta noite de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para juntos, Pai, aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos, Deus, que Teu Espírito Santo, nesta noite, tenha plena liberdade, Pai, para falar conosco, trabalhar em nossas mentes, em nossos corações. Precisamos, Senhor, de Ti, precisamos, Senhor, do direcionamento do Senhor neste lugar. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale às mentes e aos corações nesta noite. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. É um assunto bastante interessante. Hoje nós vamos tratar sobre a culpa. E é bem interessante, porque a culpa é um dos pontos de sofrimento, não é? Das pessoas. Eu que trabalho no campo da psicologia, e nesse quesito culpa, tanto a psicologia como a religião, né, ela vai tratar desse assunto, né? É um assunto que tanto a religião quanto a ciência da psicologia trata muito, principalmente em casos, por exemplo, de luto. Por incrível que pareça, quando uma pessoa chega, né, a falecer, é impressionante como os familiares se sentem culpados pela morte daquela pessoa. É como se eles não tivessem feito tudo o que poderiam fazer para manter aquela pessoa viva. Então, a culpa é um aspecto mental que faz parte, né, da vida do ser humano, faz parte das angústias, dos sofrimentos relacionados ao humano. Então, hoje nós vamos ver a culpa na perspectiva do Gary Collins, tá? Ele vai fazer uma análise integrada da culpa, seus componentes espirituais, emocionais e relacionais, com fundamento bíblico e aplicação prática para o aconselhamento pastoral. Tá? Lembrando que o aconselhamento pastoral é o que nós estamos estudando, aconselhamento cristão. Então, vamos ver aqui a visão integrada da culpa. Tá? O Collins, ele aborda a culpa como uma experiência complexa que possui o quê? Componentes objetivos, ou seja, espirituais, subjetivos, ou seja, emocionais e psicológicos, ou seja, ele aborda o campo mental, a psique. Lembram que nós já estudamos bastante desde do módulo das virtudes cristãs sobre a estrutura psíquica, a estrutura da mente, que nós estudamos que são emoções e pensamentos. Então, são os aspectos emocionais e psicológicos, tá? E relacionais, porque nós o tempo todo nos relacionamos com família, com pessoas fora da família, na igreja, no trabalho. Então, nós temos vários campos de relacionamentos.
Ele distingue cuidadosamente entre a culpa como um estado legal, ou seja, regido por leis perante Deus. Existem as leis de Deus, e quando elas são, como que eu posso dizer? Elas são descumpridas, pode gerar culpa. E a culpa como um sentimento emocional. E o Collis traz a culpa real, a culpa objetiva. O que seria isso? Essa culpa resulta da transgressão consciente e voluntária da lei moral de Deus, ou seja, o pecado. Quando há transgressão, a gente sabe que toda transgressão ela tem uma sanção, uma punição, né? Se você infringe, por exemplo, a lei do trânsito, uma pessoa que ultrapassa o sinal vermelho, ela sabe que a multa vai chegar e ela vai ter que pagar a multa. É a sanção, é a punição, né? Por ter desrespeitado, por ter transgredido aquela lei. Não pode ultrapassar o sinal vermelho, tá? Então, toda transgressão vai ter como consequência uma punição. Tudo bem? Tá? É um status de condenação diante de um Deus santo, independentemente de como a pessoa se sente. Existem pessoas que transgridem as leis de Deus, que pecam contra o Senhor, e para elas isso é indiferente. Elas não se sentem culpadas. Principalmente se aquela pessoa não crê em Deus. Tudo bem? E mesmo, muitas vezes, pessoas que conhecem a palavra, elas transgridem e é indiferente. Porque vai depender da consciência de certo e errado que foi ensinada para nós pelos nossos pais. Entende? Então, é isso que vai fazer a diferença. O alívio para este tipo, no caso de transgressão, só vem através do perdão divino. A culpa real, a culpa objetiva, transgrediu a lei de Deus. Então, a única solução, o único alívio para este tipo de culpa é o perdão de Deus. E ele traz também, eu achei interessante ele trazer esse termo, culpa falsa. Como assim culpa falsa? O que ele quer dizer, né? Eu lembro que eu trouxe em uma das aulas, eu acho que foi sobre ansiedade. Lembra que eu acredito que eu falei sobre as produções da mente? Aquilo que a nossa mente produz, mas que não é verdade. E que a nossa mente, ela mente, tá, gente? A mente, ela cria um pensamento que, principalmente em questão da ansiedade, do medo, que o medo, ele é uma emoção natural. O medo é essencial para a nossa sobrevivência, porque a gente tem medo de atravessar a rua na frente dos carros, de um ônibus. Para quê? Por que a gente não atravessa? Por quê? Porque a gente tem medo de morrer. Então, para preservar a nossa vida, a gente não atravessa. Tem gente que não tem amor à vida, né? Que faz, eu vejo cada coisa. Gente do céu. Mas quem tem amor à vida não vai atravessar na frente do carro. Porque isso é uma atitude de autopreservação. Então, o medo, ele é uma emoção que garante a nossa sobrevivência. Tudo bem? Só que a mente, ela cria também medos, ela cria
fantasias, ela cria pensamentos. Qual é a fala do ansioso? E se eu for e acontecer? Ou seja, a mente cria o e se, a gente acredita e tem gente que paralisa. Bom, para evitar que isso que está na minha mente aconteça, eu não vou. É melhor ficar em casa. E aí a pessoa vai paralisando. Então, a mente também cria. Eu acredito que essa culpa falsa é no sentido dessa criação da nossa mente. Porque, de qualquer maneira, a pessoa vai estar sentindo a culpa. Não é? Seja ela real, verdadeira, objetiva ou falsa. Ela vai estar sentindo. Faz muito isso. E em extremo, gente. Como a gente viu, né? A questão da crise do pânico é uma criação da mente. Total. Tá? A gente viu bastante isso aqui, tá? Ou sentimento de culpa. A culpa falsa ou um sentimento. É uma culpa subjetiva. O autor, ele fala da culpa pessoal, que é aquela culpa que não tem nada a ver com transgredir uma lei de trânsito, mas tem a ver com aquilo que a gente aprendeu, que os nossos pais nos ensinaram, e que a gente transgride. Por exemplo, para uma pessoa que é um pastor e essa pessoa, ela aprendeu que domingo é o dia do Senhor. Então, para aquela pessoa, domingo é sagrado. Ela tem que estar na casa do Senhor. Mas vamos supor que ele precise arrumar um emprego, que a igreja não consiga manter o salário dele, precisa arrumar um emprego, e ele tenha que trabalhar no domingo. Ele vai faltar ao culto na igreja, que para ele é o correto, para ir trabalhar, porque a família precisa da questão financeira, né, do rendimento financeiro. É provável que essa pessoa se sinta culpada, porque ela vai dizer, nossa, eu estou aqui, eu deveria estar na igreja. Essas culpas, pode ser que ele chama desse sentimento de culpa, mas que não está transgredindo lei da natureza nenhuma, nem lei de Deus, porque na igreja não diz que se você não vier no culto, você peca, a não ser que você vá realmente fazer coisas que desagradem a Deus, mas se você vai trabalhar porque você foi escalado e precisa trabalhar, você não está pecando. Mas para a pessoa que acha que isso não é certo, ela pode se sentir culpada, entende? Tá? Então, assim, são produções da nossa mente, a culpa subjetiva, tá? E ele vai dizer assim, é uma emoção angustiante, porque a pessoa fica angustiada assim, ela fica mal, tá? Ela se autoacusa, porque ela vai dizer, por que eu não arrumei um outro emprego, por que eu não fiz outra coisa, por que eu tinha que justamente comprometer esse dia, esse único horário que é exclusivo do Senhor, entende? Tá? Que pode surgir é uma emoção angustiante de autoacusação que pode surgir do quê? De padrões internalizados, irrealista, ou seja, que a gente cria, ou perfeccionista. Gente, entendendo que perfeccionismo, tá? Não é virtude. A pessoa perfeccionista é aquela pessoa que ela nunca chega no padrão perfeito que a mente dela criou. Ela pode fazer tudo perfeito. Ela sempre vai procurar um detalhe para criticar o que ela faz. Então, perfeccionismo não é virtude. Na verdade, é um defeito, tá? Isso não significa que nós não tenhamos, por exemplo, essa disposição para fazer coisas da melhor forma possível.
de fazer o melhor, de dar o nosso melhor. A grande questão do perfeccionista é que ele pode fazer tudo perfeito. Todo mundo vai dizer, nossa, que maravilha! E ele vai dizer, não, mas isso aqui, que às vezes é um pequeno detalhe que ninguém nem prestou atenção, mas ele vai ficar mal, porque aquilo ali não foi do jeito que ele quis. É nesse sentido, tá? Não significa que você não possa se esmerar para fazer o melhor. Tudo bem? Você pode fazer o seu melhor. A questão é não ir procurar uma questão insignificante para desfazer todo o trabalho, todo o restante que foi maravilhoso. O perfeccionista, ele faz isso, tá? Criação familiar, né? Aquele padrão que a família coloca de perfeccionismo, aquela criança que é muito cobrada o tempo todo, aquela criança que ela pode, ela tem que tirar 10. Se ela tirar 7, se ela tirar 8, se ela tirar 9, não serve. E não é só não serve, você é burro, você é incapaz, é nesse nível. E precisamos entender que a criança está em fase de desenvolvimento. Ela vai internalizar primeiro essa fala dos pais. Depois, essa fala dos pais internalizada vai se tornar a consciência dela. Então, se ela é muito criticada, ela vai ser um adulto que se autocritica o tempo todo e que nada que ela faz vai estar bom. Tudo bem? Então, é no sentido dessa criação familiar muito rígida, em que a criança nunca é elogiada, ela não tirou 10, ela tirou 7, e aí nunca é dito para ela assim, não, mas que bom que você tirou 7. Você vai estudar mais um pouquinho, eu vou te ajudar, e na próxima você vai tirar 8. Você pode até tirar 9 e 10. Mas não. Às vezes o padrão é tão rígido que só serve se for 10. Então, essa criança ela vai ter uma autocobrança muito, muito forte também. Tá? Porque a criança internaliza a voz dos seus pais. Uma ou religiosa legalista. Lembra do legalismo? É aquela pessoa que ela acha que ela vai ser salva e que ela vai agradar a Deus pelas obras dela. Então, o legalista é aquele que não falta um culto, mas só para apontar o dedo para o outro que não vem. Entende? O legalista é esse. Que acha que porque ele vem, é que nem aquele publicano que estava orando, né? Disse, ai, Senhor, eu dou dízimos, eu faço minhas orações, eu não sou como este aqui, ó. Isso é legalismo. E a Bíblia diz que aquele publicano lá nem levantava a cabeça e só dizia, Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Quem saiu de lá justificado? Isso é legalismo. Quando você pega o que você faz para dizer que você é melhor que o outro, só porque ele não faz. Então, o que Deus olha sempre é a motivação e a intenção no nosso coração. Ele não olha para o que a gente faz, embora as obras, elas acompanhem o processo de salvação, mas não para ser salvo. As boas obras, elas têm que nos acompanhar, porque não adianta nada eu dizer que eu sou cristão e as minhas obras dizem o contrário. Eu me comporto pior do que um ateu. Eu não tenho compaixão, eu não tenho generosidade. Então, o fato de eu ser salvo, as obras vão dizer que eu sou. Agora, eu não pratico as obras para ser salvo, porque só existe uma forma de ser salvo. Não é? Que é crendo no sacrifício de Jesus, aceitando esse amor, é confessando os pecados, sendo alcançado pela graça de Deus.
Tá certo? Então, devemos ter muito cuidado com o legalismo dentro da igreja. Apontar, sempre que você faz algo para apontar o outro que não faz, isso é legalismo. Tudo bem? Padrões internalizados, já foi isso. Falha em atender às expectativas dos outros. É aquela criança que nunca alcança o que os pais querem, então, quando ela cresce, ela sempre tem essa sensação que ela nunca chega naquele lugar de que realmente agrada o outro. Essa sensação de que algo está faltando. Entende? Tá? Sensibilidade de consciência excessiva também, tá? Faz parte desse sentimento de culpa subjetiva. Falsas acusações que nós mesmos nos fazemos. Ou manipulação por outras pessoas. Existem pessoas que se aproveitam da nossa fragilidade também para nos manipular. Sobrevivência a traumas, onde a pessoa se sente culpada sem sê-lo, sem ser realmente culpada. Tudo bem? Quais são as fontes e causas da angústia e da culpa? Colles, ele identifica múltiplas origens para a experiência de culpa. As 3 primeiras estão diretamente ligadas à dimensão o quê? Espiritual e moral da vida cristã. A primeira é a ação pecaminosa. O que significa isso? É a violação clara dos padrões bíblicos, ou seja, a Bíblia diz para nós falarmos o quê? Sempre a verdade. Então, quando a pessoa mente, ela está violando o padrão moral estabelecido pela palavra de Deus. Roubar, a pessoa também está violando. Isso aqui são só alguns exemplos, tá, gente? A imoralidade, a Bíblia não diz que nós devemos ser santos, como o santo é o nosso Deus? Então, a partir do momento que a pessoa começa a praticar imoralidade, e seja essa imoralidade na prática, porque existe também a imoralidade que é só a pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo, em só ver, mas ela está violando padrões. Tudo bem? O ódio, porque a Bíblia diz que tem que amar. Então, quando eu odeio, eu estou violando e eu estou pecando. Entre outros. Existem pessoas que dizem assim mesmo, eu não preciso de Deus, porque eu não mato, eu não prostituo, eu não adultero. Como que só esses 3 tipos de pecado fossem pecados. Só que não existe só esse tipo de pecado. Por exemplo, falar mal do outro. É um pecado. E a Bíblia ainda diz assim lá em Provérbios, capítulo 6. 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª, ele abomina. O que semeia contenda, discórdia entre os E as pessoas não acham que isso é pecado. E a Bíblia diz que Deus abomina. Então, a Bíblia é que vai nos instruir sobre o que é e o que não é pecado, sobre o que é e o que não é certo.
E é a forma mais direta de culpa real diante de Deus. Porque, na verdade, biblicamente, e ele chama, o Gary, ele chama isso de culpa teológica. Porque nós já nascemos debaixo de uma condenação. Nós já nascemos culpados porque nós viemos de uma raiz que do casal, do primeiro casal, Adão e Eva, nós descendemos deles, então nós já nascemos o quê? Culpados diante de Deus. Nós já nascemos, numa carne decaída, numa natureza contaminada, numa natureza caída, tá? E as atitudes é aquilo que Paulo fala em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Esse eu faço. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Então, para nós cristãos, a diferença é aqui, na transformação da mente. Porque no Antigo Testamento existia a lei. Na lei, se a pessoa fosse pega e adulterando, era considerado adultério. Enquanto ela não fosse pega, não era. Só que Jesus, ele traz um conhecimento, um ensinamento que ele diz assim, se um homem, no seu coração, desejar uma mulher, ele já está adulterando. Jesus traz o pecado para o nível do coração, independentemente da prática. Então, o pecado ele pode estar no coração, independentemente da prática. É quando eu odeio, eu escondo esse ódio, eu tenho uma questão com o irmão, mas eu digo que eu não tenho, mas eu quero que ele seja destruído. Eu quero que alguma coisa aconteça com ele, de mal. Mas eu estou aqui na igreja, entendeu? Então, Jesus ele traz essa realidade para o íntimo do nosso coração, da nossa alma. Quando no meu coração existe um desejo que está contrário ao que a palavra de Deus, só esse desejo eu já estou pecando, mesmo que eu não pratique. É por isso que ele diz que é do nosso coração, do nosso interior, que procede tudo de ruim. Tudo bem? Então eu tenho que cuidar do quê? Do meu interior. E o que é o meu interior? O que é o meu homem interior? É a mente transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. É esse conhecimento, porque aí, agora, por exemplo, a pessoa às vezes diz assim mesmo, eu não vou fumar, eu não vou beber porque a igreja proíbe. Adianta? Ela quer, ela só não faz porque a igreja proíbe. E não é isso que Deus quer. Ele quer que você diga assim, eu posso beber e se eu quiser eu vou, mas eu não quero porque eu quero obedecer a Deus. É esse nível de comprometimento que Deus quer, que a gente escolha não fazer, não é porque a igreja proíbe, mas porque nós entendemos que isso desagrada a Deus e me afasta dele. Entende? Essa decisão de dizer assim, eu não faço porque eu amo o meu Senhor. Porque o que Deus quer é a nossa vontade, que é a única coisa que Ele não tem, se nós não dermos para Ele. A vontade. Tudo bem? Tá? Olha aqui, omissão. Olha o outro pecado. Falhar em fazer o bem que se sabe deve fazer. Isto está em Tiago 4,17 e é claro, diz assim mesmo, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, isso lhe é pecado. Olha, como que só prática
que a gente está acostumado aí a denominar, não é só isso que é pecado. Quando eu não faço o bem que eu sei que eu devo fazer, eu também estou pecando. Isso chama-se pecado de omissão. Existe o pecado de comissão, que é aquele que eu cometo, eu pratico, e o de omissão, porque eu estou me omitindo a fazer o que é certo, o bem que eu deveria fazer. Pensamentos e atitudes. Olha, isso tudo são causas de angústia, tá, gente? E de culpa. Quantos de nós, muitas vezes, né, nossa, eu pensei uma coisa errada de uma pessoa que eu não deveria pensar, ou eu pensei e não era nada daquilo que eu pensei, e além de eu pensar, eu julguei. Então, isso são coisas que também ninguém está sabendo, né? É só eu e Deus. Somente eu e Deus. Então, na área do pensamento, nem Satanás tem acesso. A única área que ele não tem acesso é o nosso pensamento, é o nosso interior, é aquilo que a gente pensa. Ele tem a partir do momento que a gente fala, que a gente escreve. Mas no nosso pensamento, ele não tem acesso. O que eu estou pensando? Tá? A crença cristã de que o pecado pode residir no coração, ou seja, o ódio, a luxúria, a cobiça. Ninguém está sabendo que você está cobiçando algo de alguém, a menos que você diga. Tá? Não apenas em ações externas, que é o que diz Mateus 5, 21 a 28. Mateus 5, 21 a 28. Essa parte de Mateus fala o seguinte. Ele diz aqui, ó, gente. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou louco, tá? Estará sujeito ao inferno de fogo. Gente do céu. Isso é tudo a nível do pensamento, do coração, tá? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao justo juiz, ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela, que eu acabei de falar. Então, essas são atitudes que estão a nível do pensamento. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Está dando para entender direitinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Continuando essa parte, diz assim, violação de padrões pessoais ou culturais, tá? Ou seja, não atingir metas autoimpostas ou expectativas sociais. Mesmo que não seja um pecado em si, gera sentimento de culpa sem base bíblica real.
tá? São aquelas metas que são impostas pela sociedade, que não tem base bíblica. Há aqueles padrões que a sociedade impõe, mas que não tem base bíblica. Tá? Condicionamento e legalismo. Uma consciência superdesenvolvida ou cauterizada por sistemas rígidos que confundem opiniões pessoais com mandamentos divinos. Em 1 Timóteo 4:2, diz assim: eu vou ler do versículo 1, diz assim: ora, esse aqui é sobre a apostasia dos últimos tempos. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Gente, ele está falando pessoas da igreja. Apostatar são pessoas que vieram para a fé, experimentaram um relacionamento com Deus e por alguma razão a apostasia é isso. É a pessoa conscientemente dizer assim: eu não quero mais Deus. Eu fui para a igreja, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu aceitei Jesus, eu participei de tudo na igreja, mas eu não acredito mais em nada disso. Eu não quero mais Deus na minha vida. Isso é apostatar. Tudo bem? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Tá? E aí ele vai dar aqui alguns exemplos que não vai muito continuar aqui no nosso assunto. Então, mente cauterizada é aquela mente com aquele pensamento que a pessoa não muda. Não tem quem faça ela mudar. Paulo chama também isso de fortalezas mentais. Aquela pessoa que não muda uma forma de pensar sobre alguma coisa, nem que ela venha para a igreja. Ela vem, ela não consegue alcançar um nível de intimidade e de transformação, porque aquele pensamento dentro da mente dela é aquilo. Tem. Não muda. Não muda. Porque, gente, Deus transforma qualquer pessoa, desde que ela reconheça que está errada. Nunca reconhece. Tem gente que não, que ela nunca acha que está errada. Como que Deus vai transformar? Porque a mente é cauterizada, é endurecida. É endurecida. É. Sim, também. Tanto por situações da vida, né, que endurecem a pessoa, por traumas não cuidados, não tratados, deixa a pessoa com a mentalidade muito rígida. Sim. Por exemplo, personalidade narcisista. O lugar preferido do narcisista é a igreja. Sabe por quê? Porque ele inflige o sofrimento para aquela pessoa que é a vítima dele, porque ele sabe que ela vai ter que perdoar e ele não vai mudar. Eles vivem muito um teatro, porque o narcisismo é um adoecimento, é um transtorno de personalidade que é desde ali da fase de ali 0 a 6 meses, ou foi o excesso de narcisismo, porque assim, todos nós passamos pelo narcisismo. Nós não somos narcisistas. A gente passa por ele, porque toda criança não foi um dia o centro da vontade de todo mundo?
Endeusada, coisa linda, rezinho da cara. Todo mundo, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Você é o dono da casa, você é o reizinho da casa. Quem não passou por isso? Ou a criança teve o excesso de narcisismo, ou ela não teve narcisismo. O narcisismo, às vezes, é uma grande falta, tá? Então, essa pessoa, o ego dela se volta para ela. Ela é o centro de tudo. Tudo gira em torno dela. Essa pessoa, ela jamais reconhece que está errado. Nunca. Sempre é o outro. É a outra pessoa que é culpada do... Tudo que acontece entende? Então, assim, é um transtorno bem complicado, bem difícil. As mulheres que estão em relacionamento com pessoas narcisistas, porque tem mulheres também, mães narcisistas, elas são um terror na vida dos filhos. Entende? Então, assim, é um transtorno. E assim, por que é difícil? Eu ainda não vi um narcisista mudar, porque ele não reconhece que está errado. É o outro. Nunca vai admitir. Não tem essa possibilidade dele admitir. Entende? Então, é assim, tem pessoas, Jaque, que a gente realmente não vai conseguir ajudar. Não adianta. Entende? A palavra não entra. A palavra não chega para transformar, porque a pessoa tem um... Eu penso assim, qualquer pessoa que ela minimamente reconhece seu erro, ela pode ser transformada. Qualquer pessoa. Pode ter sido um homem mau, pode ter sido um homem que causava o terror, mas uma hora ele diz assim, nossa, quanto mal eu causei. Se tiver essa possibilidade da pessoa fazer, sabe, de chegar nesse nível de consciência, ela tem todo o potencial para ser transformada. Mas se... Não tem como. Como que Deus vai transformar? Se a pessoa não reconhece que está errada. Não tem como, entende? E aí não depende de nós. Porque quem é que transforma, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é só o Espírito Santo. Se essa pessoa não deixa o Espírito Santo fazer a obra na mente, no coração dela, nós não vamos conseguir. Nós temos um limite. O nosso limite é falar, é ensinar, é insistir. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Então, se a pessoa não abrir o coração e a mente para o conhecimento de Deus, ela não vai ser transformada. Não tem jeito. É triste, entende? Mas Paulo fala das mentes cauterizadas. Por que ele fala? É onde a palavra não entra. Não entra. E ele fala, eu acho que eu não sei se é 1ª ou 2ª Coríntios 10, que ele também fala sobre as fortalezas mentais, que são aqueles pensamentos que ninguém muda. Aquele aprendizado que a pessoa teve. Você, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é católica mesmo, ela tem uma mente, né, que ela não consegue. Só Deus mesmo para quebrar. O católico praticante, ele diz, eu nasci nessa, eu morro nessa religião. Ele não sai. Aí eles criticam os que vêm para a igreja evangélica, e dizem, esses aí são as mentes fracas. Não eram católicos de verdade, por isso que foram lá para o cristianismo, lá para a igreja evangélica, entende? Mas aí eles são uma mentalidade assim que não muda, muito rígida, entende? É cauterizada, não passa, entende? Conhecimento. Objetivos do aconselhamento para questões de culpa. Collins propõe uma abordagem que visa, primeiro, o diagnóstico correto, determinar se a culpa é real, precisa de perdão, se é de perdão divino, se é uma questão mesmo da transgressão, do pecado,
de reconhecer os seus erros diante de Deus, ou falsa, né? Que ele chama aqui, me incomodou um pouquinho, mas vamos continuar com essa designação dele, que precisa de quê? Reeducação da consciência. Tá? É aquilo que a gente estudou já, né? De trabalhar o aspecto mental da pessoa. Quando ela não tem mente cauterizada, óbvio que essa mente pode ser transformada, pode ser, né, receber outros conhecimentos, ser alcançada pelo conhecimento da palavra. Tá? Resolução da culpa real. Primeiro, conduzir ao arrependimento genuíno e à experiência do perdão divino. Alívio da culpa falsa, ou seja, libertar a pessoa da condenação internalizada, mas que é irracional, não faz sentido. Esse negócio da culpa falsa, eu tenho uma outra coisa que eu acho que poderia ser mais importante. No caso de um acidente, uma mãe que sem querer, igual aconteceu, foi sair com o carro, passou em cima do neném. É uma culpa. Sim, sim. E ela fez por querer. Sim. Sabe como se encaixa isso? Eu acho que a falsa é mais uma criação da mente. Isso aí aconteceu um fato, né? Ela não era intencional. Mas a pessoa carrega. Ela carrega a culpa, mas é a culpa a partir de uma situação real. Tudo bem? Não é uma coisa que ela criou. A falsa, ela cria. Não existe um fato visível, assim, palpável, tá? É nesse sentido, é a criação da mente mesmo, tá? E tem a ver muito com os padrões de criação. Bom, e agora, mas eu fiz isso, mas é porque os meus pais me ensinaram assim. Mas não tem nada a ver com nenhuma prática, sabe? É algo interno. Nossa, eu pensei isso, meu pai disse que isso aí é errado. É nesse sentido. E aí a pessoa começa a se condenar a partir daquele pensamento que ela sabe que não era para pensar. É irracional, não tem racionalidade, não é real. É no sentido de que é uma criação da mente mesmo. No caso aí que você trouxe, já que a pessoa passou, não viu a criança, não foi intencional, mas aconteceu. O ato gera culpa, porque aí ela machucou uma criança. E se essa criança morre, é pior ainda a culpa. Entende? Então, assim, mas é um fato real, não é uma criação da mente da pessoa, entendeu? Tá? Consciência saudável. Olha, guiada pela graça e verdade bíblica, e não pelo medo ou legalismo. É saudável, tá? Vai gerar transformação, tá? Estratégias de aconselhamento para a culpa real. Quando a avaliação cuidadosa confirma que se trata de pecado verdadeiro, a pessoa realmente pecou. Porque além de nós termos, o grande problema é que nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, nós pecamos, deixa eu ajeitar a frase. Nós pecamos porque somos pecadores. Ok? Deu para entender? Pecamos porque a nossa natureza é inclinada para cometer pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Tudo bem? Tá? Collins orienta os conselheiros, no caso, o conselheiro, a seguir o caminho estruturado de restauração. Qual é esse caminho? Primeiro, a avaliação cuidadosa, ou seja, sensibilidade para discernir a origem da culpa. De onde que vem essa culpa? É por causa da natureza, é porque cometeu realmente o pecado, o que foi que a pessoa cometeu, né? E vai trabalhar isso com a pessoa, tá? Perguntar, você violou um princípio claro de Deus ou uma regra humana? Tanto o princípio, né, de Deus, tá? Do princípio de Deus, da palavra de Deus,
quanto uma regra humana podem gerar culpa, tá? Confrontação com a graça de Deus e verdade, não é dizer assim, você fez isso, você é um pecador mesmo, você não vale nada. É no sentido de confrontar com a graça. Você cometeu essa transgressão, mas eu quero te dizer que se você entendeu, você tem consciência de que isso é errado diante do Senhor, e se arrepender e confessar, você será alcançado pela graça do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, entende? Essa confrontação é no sentido de manifestar para ele, mostrar para ele a solução dentro da palavra, que é o perdão de Deus. Apresentar a convicção do pecado, ou seja, o que você cometeu realmente não foi certo. Você realmente violou o princípio da palavra de Deus. Você mentiu, você adulterou, seja lá o que foi que você fez. Mas eu quero te dizer que se você entende que isso é um pecado diante do Senhor e você percebeu que isso te faz mal e te arrependeste disso, eu quero te dizer que tenho perdão para você. Entende? A confrontação é de mostrar para ele a solução do perdão. Não vai passar a mão na cabeça dizendo, não, o que você fez não foi nada não, todo mundo comete esse... Não, tudo bem, você entende o que você fez, mas eu quero te apresentar a graça. Eu quero te apresentar o perdão, que vai te possibilitar mudar de atitude. Isso que é a confrontação com a graça, entende? Tá? Mostrar uma saída para que ele não continue naquela prática. Mostrar para ele que obedecer ao Senhor e ter uma comunhão íntima com o Senhor vai trazer muito mais benefícios para ele do que ele continuar naquela prática. Mas que a escolha é dele, não é? Nós não podemos impor, nós vamos confrontar, vamos mostrar. Isso não é certo diante da palavra do Senhor, mas se ter uma saída. Pedir perdão, se arrepender e começar a praticar novas atitudes diante do Senhor. Entende? Tá? Apresentar a convicção do pecado com amor, baseando-se nas Escrituras, não em opiniões. Eu acho que você vai para o inferno, tá? Sinto muito te dizer. Você já está condenado. Você já está condenado ao inferno, entende? Não é esse tipo de confrontação. Tá? É mostrar você realmente não, diante da palavra de Deus, isso não é certo. Mas tem uma saída para você, entende? Arrependimento bíblico, tá? Guiar a pessoa a uma tristeza segundo Deus. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui, eu fiz essa pesquisa, e qual é a diferença entre culpa, e depois a gente volta aqui, entre culpa e remorso, tá? A culpa é um sentimento de responsabilidade focada no erro, né? A pessoa se sente culpada porque ela tem consciência que errou, tá? Aqui é culpa primeiro, tá? Então ela vai o quê? Primeiro se sentir responsável pelo erro, que foi o que aconteceu o quê? Com a Eva e Adão, né? O que eles fizeram lá depois que comeram o fruto? Primeira coisa, quiseram esconder o quê? A nudez, né? Ou seja, tentar resolver de alguma forma aquele erro lá, né? Amenizar um pouquinho as consequências do erro. Depois, o que aconteceu? Se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque estavam com vergonha. Agora tinham que lidar com as consequências do erro. Tudo bem? Tá? Então, é focada no erro cometido, enquanto que o remorso também é culpa. Não deixa de ser culpa o remorso, tá? Mas é uma dor emocional profunda, constante, muitas vezes paralisante. É a pessoa ficar remoendo o erro. Porque a culpa é assim, tá, eu cometi um erro, agora o que eu preciso fazer para corrigir esse erro? O remorso é remoer. Nossa,
Por que eu fui fazer isso? Nossa, eu fiz isso, e agora? A pessoa fica muito tempo remoendo. E aí ela adoece, tá? É paralisante, tá? A culpa pode levar à reparação. Mas agora o que é que eu preciso fazer para reparar esse erro aí que eu cometi, tá? Pedir perdão para Deus? Pedir perdão para o irmão é mais complicado, né? Eu tenho que pedir perdão para o irmão. Para Deus é mais fácil, né? Agora, eu pedi perdão para o irmão que eu ofendi, aí, Senhor, dá para ser só para ti? A culpa pode levar à reparação, mas o remorso pode se tornar o quê? Um ciclo autopunitivo, que foi o que aconteceu com quem? Com Judas. O que Judas sentiu foi remorso, além de culpa, tá? Foi remorso, tá? Sem ação direta ou com ação direta, que foi o caso de Judas. Então, principais diferenças, a culpa, o foco está na ação, no que a pessoa cometeu. Reconhecimento de ter violado um valor moral ou prejudicado alguém, gera sentimento de responsabilidade. Tá? É o reconhecimento de eu fiz algo ruim, eu não devia ter feito. A Eva com certeza disse, eu não devia ter acreditado na serpente. Para que eu fui confiar na serpente? E para que eu fui comer do fruto? Imagina o caos que foi causado no mundo por conta da desobediência de Eva e Adão. Imagina o sentimento de culpa deles. Tá? Então, violado um valor moral, tá. É o reconhecimento de eu fiz algo ruim. O remorso, o foco está na punição. E agora? Né? É o sentimento de remoer a situação, uma dor constante, vergonha e autopunição, por uma atitude passada, muitas vezes com desejo de voltar no tempo, e dizer assim mesmo, bora voltar no tempo? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. No caso, poderia acarretar uma depressão, isso aí, O remorso, eu acho que leva mais à depressão do que a culpa em si. O remorso. Não que a culpa não leve, mas o remorso é mais. Remói. Fica remoendo. Tá? A ação, tá, no remorso. A culpa pode motivar a reparação ativa. Pedir desculpas, pedir perdão, que é diferente, né? Pedir desculpas. Lembra que o pastor Irã explicou aqui na igreja? Sobre pedir desculpa e pedir perdão, a diferença? Pedir desculpas é quando, por exemplo, você marca com uma pessoa, eu vou almoçar na sua casa domingo. Aí você acerta tudo, aí ela faz o almoço, aí acontece um imprevisto no sábado e você não pode ir no domingo porque aconteceu algum problema na sua família, aí você vai dizer assim, poxa, estava tudo certo, me desculpa. Você tem um motivo óbvio, o perdão não. Às vezes não tem um motivo óbvio, ou tem, para você pedir a desculpa. Tá? Porque, por exemplo, quando você faz algo, por exemplo, uma vez eu passei no supermercado, perto de uma amiga, e eu não a vi. Eu não a vi. Ela passou do meu lado e eu não a vi. E aqui aconteceu, ela ficou magoada comigo durante muito tempo, porque eu não falei com ela, porque eu não tinha visto, e ela achou que eu tinha visto e não tinha falado com ela. Entende? E aí, depois de um bom tempo, eu encontrei com ela, aí ela veio me relatar isso. Aí eu olhei para ela e disse, mas eu não te vi. Aí eu disse, poxa, me perdoa, porque eu fiz algo, mas não foi intencional. Eu nem prestei atenção, nem te vi. Você me perdoa? Ela, não. Continuamos a mesma amizade, entendeu? É diferente de pedir a desculpa, porque, né, você não tinha como mudar a situação ali. Tá? Mas o pastor Irã fez a pregação, vocês podem ir lá assistir, que ele explica bem melhor. A ação, né? A culpa pode motivar a reparação, tá?
O remorso tende a ser mais existencial. É a crise existencial, é a crise da existência, né? Nossa, eu não devia realmente ter feito aquilo. Nossa, a pessoa fica muito mal. Vai ficar remoendo, vai adoecer. Tá? Aí a diferença entre arrependimento, né, e remorso. O arrependimento leva à mudança de atitude. Tanto que, né, é mudar de direção, né, o arrependimento. Você vai aqui numa direção, o arrependimento é você fazer o retorno de volta. Vai mudar de atitude. E também leva a aprendizado. Enquanto que o remorso é uma culpa paralisante focada nas consequências negativas daquela atitude da pessoa. Só consequência. O arrependimento busca a reparação do erro, enquanto o remorso é um sentimento destrutivo e egoísta que foca no próprio sofrimento. O arrependimento, qual é a ação? É ativo e busca a reparação, o dano causado a outros. O resultado, o foco, né? Volta-se para o erro cometido e o dano causado a outro. O resultado gera aprendizado, mudança de comportamento e paz. Sentimento do arrependimento é tristeza construtiva, melhoria pessoal. No remorso, a ação é passiva e paralisante, uma ferida que dói, que não passa a dor. Quando a gente vai ver a traição de Judas, a gente vê, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, diz assim, ó. Não, aqui é do 22, de 1 a 6, de Lucas. Só um momento, que eu já estava vendo no lugar errado. Agora achei. Lucas 22 diz assim, ó. Estava próxima a Páscoa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. A festa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles lhe alegaram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião de entregar Jesus. Tudo bem? Tá? Então, em João 13, de 21 a 30, Jesus vai mostrar ali na reunião, na Santa Ceia, na última Santa Ceia, quem é que o havia de trair. Em João 13, de 21 a 30, tá? Em Lucas 22, de 47 a 53, Jesus é preso. Em Mateus 27, de 1 a 5, nós temos o suicídio de Judas. Olha o que diz Mateus 27, de 1 a 5. Eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma noção da questão do remorso. 27. Depois eu mando lá no grupo para vocês todas essas referências, tá? 27, de 1 a 5, diz assim, ó. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, olha o que diz a palavra, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas, ou seja, ele reconheceu a culpa dele. Tudo bem? E aos anciãos dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Ou seja, ele reconheceu a culpa, só que ele ficou remoendo.
O remorso. E o remorso dele levou o quê? Ao suicídio. Mas vocês sabiam que o Judas, ele não morreu com a prática do suicídio em si? Não. Vamos ler Atos 1. Atos 1. Ele amarrou a corda no pescoço, mas a corda rompeu. Você sabia disso? Quem vai falar isso é Pedro, quando vai fazer a escolha do Matias. Em Atos, capítulo 1, ele diz aqui, ó, a partir do versículo 15, até o versículo 19. E diz assim, ó, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem, que é Judas, adquiriu um campo com preço da iniquidade, que foi a traição de Jesus, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, ou seja, ele caiu. Ele caiu e quando ele caiu, ele foi espatifado no meio das pedras. Mas ele tentou o suicídio. Mas a corda rompeu, ele caiu, e as vísceras dele ficaram todas para fora. Entende? Mas ele tentou o suicídio por conta do remorso, tá? Isto chegou, olha, ele diz aqui, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Espatifou lá. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Tá? Então, vamos continuar. Confissão específica, Salmo 32, 1 João 1,9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? E propósito de mudança. A aceitação do perdão, realidade do perdão completo em Cristo. Romanos 8,1 diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ressaltando que nenhuma condenação há para quem está em... Então, a condenação, ela não alcança quem está em Cristo. A grande questão do versículo é, está em Cristo. O que é estar em Cristo? Tudo bem? Restituição e reconciliação. Ou seja, encorajar passos práticos para reparar danos a outros, seguindo o modelo de Zaqueu. O que foi que aconteceu com Zaqueu? Ele era um publicano, ele era um judeu, né? E ele enriqueceu ilicitamente. Mas o dia que ele teve o encontro lá com Jesus, que Jesus entrou na casa dele e Jesus ensinou ali a palavra para ele, a Bíblia diz que ele disse a si mesmo, né, que a partir daquele dia ele ia dar metade dos bens dele aos pobres. Depois você pode ler lá em Lucas 19, a história de Zaqueu. Ele disse, vou dar a metade dos meus bens aos pobres e aqueles que ele tinha defraudado, enganado, ele ia retribuir uma coisa assim, 4 vezes mais. Deixa eu ver direitinho aqui para vocês. Lucas 19, diz assim, ó, a fala de Zaqueu, né? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém,
restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, ele se arrependeu. E consertou. A culpa, ela leva à reparação. Ele entendeu que ele foi culpado, que ele enganou muita gente. Mas ele disse, agora eu vou reparar esse erro. Vou consertar. O remorso, não. A pessoa fica lá, remoendo, sofrendo, angustiada. Não, não faz nada, tá? Porque ela está preocupada com o que as pessoas vão pensar dela. E agora? Está com vergonha. Porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. E agora? Aí fica voltado só para ela. A culpa é um mal que você fez para alguém, você agora vai reparar o mal àquela pessoa. Tá? Continuando. Estratégias para a culpa falsa, né? Que é essa culpa formada pela nossa mentalidade. Quando a culpa não tem base em pecado real ou em uma situação real, o aconselhamento exige uma abordagem diferente, voltada à cura emocional. O que está ali dentro do campo emocional, do campo psicológico, né? Estruturando o adoecimento da pessoa. Porque lembram que quando a gente estudou as virtudes cristãs, eu fiz aquela linha do desenvolvimento humano? Vocês lembram dessa aula que eu disse que o desenvolvimento biológico ele vai, né? Não tem volta. Desde quando a fecundação do óvulo pelo espermatozoide é só crescimento, né? Não tem volta, é só para frente. Mas no aspecto mental, a mente para. A criança, às vezes a pessoa está com 30 anos se comportando em função de um trauma que ele sofreu na infância. Por quê? Freud chama isso de fixação em um trauma da infância. Tudo bem? E aí ela cresceu biologicamente em tamanho, em estrutura, né, corporal, mas a mente ficou presa. Então, quando tem essas questões emocionais, o conselheiro ele tem que perceber que não é um pecado que a pessoa cometeu, mas é um trauma. É uma questão emocional, é uma questão no relacionamento familiar, tá? E levar essa pessoa à reeducação da consciência e libertação do legalismo, tá? Educação e discernimento, ensinar a diferença entre a convicção do Espírito Santo e a acusação destrutiva. Então, nós sabemos que existe aquela voz de acusação, né? Tanto da nossa consciência nos acusando, quanto também Satanás nos acusa. Qual é o antídoto? Reconhecer o pecado, reconhecer o que está ali adoecendo, se arrepender, confessar e ser alcançado pelo perdão de Deus. Então, o conselheiro ele vai levar a pessoa a essa prática. Examinar as regras internalizadas à luz da liberdade cristã. Ou seja, lá em Gálatas, Paulo diz assim, não voltem, né, porque lá eram os judeus que aceitaram Jesus e agora queriam voltar para o judaísmo, para as práticas legais da lei, para a prática da lei. Vocês já foram libertos pelo poder do conhecimento da palavra de Deus. Por que vocês querem voltar aos conhecimentos que tornaram vocês escravos? É isso que ele quer dizer em Gálatas 5:1. Ele diz que Cristo já nos libertou. Então, nós devemos viver de acordo com essa libertação que Ele operou em nós. Mas, muitas vezes, a gente quer voltar, né? Não, mas aconteceu isso, eu pratiquei isso. Não, Ele diz, não volte, você já foi liberto. Viva de acordo com esse conhecimento que te libertou. Viva de acordo com a nova vida em Cristo. Porque é isso que vai nos tirar da culpa. Entende? Porque às vezes as nossas práticas, não tem às vezes
logo no início, principalmente da vida cristã, eu acho que a pessoa passa muito mais, né? Porque ela vem e ela fica pensando, nossa, mas eu pratiquei isso, será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu sou digna mesmo desse perdão? Entende? Então, conselheiro, mais uma vez, Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você entendeu a salvação, se você entendeu o arrependimento, se você confessou, então você agora tem que crer e receber esse perdão e viver debaixo dessa graça. Porque é essa graça que vai te levar a um outro comportamento. Porque é a transformação da mente que faz a gente ter uma mudança de comportamento. E a transformação da mente, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é a função dele, convencer, ensinar a palavra para nós. É ele que fala conosco, não é isso? Tem coisas que a gente faz e o Espírito Santo começa a falar, você não fez certo. Isso não é para você pensar. E aí começa a lembrar a palavra, né? Começa a lembrar a palavra. É o Espírito Santo agindo em nossa vida. Ele fala, o Espírito Santo é Deus. Ele tem poder transformador, restaurador. Se a pessoa dá lugar, ele transforma, ele liberta. Reestruturação cognitiva, análise, capacidade de analisar, de fazer decisões coerentes, desafiar crenças irracionais e padrões de pensamentos perfeccionistas, como preciso ser aprovado por todos. Gente, nós nunca vamos agradar a todos. É uma ilusão da nossa cabeça a gente achar que nós vamos ser sempre o último biscoito do pacote, que todo mundo tem que gostar da gente. Não tem essa possibilidade. Porque existem aquelas pessoas que estão na igreja e que elas têm essa questão da projeção. Ela não vai se identificar, é um jeito de você falar. Não adianta, nós não vamos nunca agradar todos. Jesus não agradou. Como que nós vamos? Nós fazemos a nossa parte, o nosso melhor, né? Procuramos viver obedecendo a palavra de Deus e muitas vezes até o fato de você andar na presença de Deus vai irritar pessoas. Porque elas vão dizer, olha aí, quer ser a melhor de todas, quer ser a perfeitinha. Gente, não adianta. Tem gente que vai ficar zangado porque você faz certo. Entende? Porque você não quer pecar contra o Senhor. E tem gente que vai se incomodar com isso. Tá? Então, se conforme em agradar o Senhor. Em ter consciência de que você está fazendo a vontade de Deus e aí você está cumprindo o que a palavra de Deus diz e é isso. E o que vier a partir disso é tudo lucro. Né? Tudo é lucro. Mas não tem como a gente agradar todo mundo. Não vai. Até se você é uma pessoa que vem orar, tá aí a Santa Rona que vive orando. Só que a Santa Rona que vive orando, ela não pode ser humana. Não pode. Ela tem que ser perfeita. Eu vi ontem no Instagram que já fizeram um robô mulher perfeito. Até com expressões faciais, sabe? Gente, fiquei impressionada. Então, é só robô que é perfeito, né? Que não vai errar nunca. Só se der um bug lá. E vai reclamar de alguma coisa, tá? Então, gente, não tem como, tá? Então, até o fato de você agradar o Senhor vai desagradar alguém. Tá? Então, perdão a si mesmo, que é o mais difícil, né? Ah, Deus me perdoa, mas aí fica remoendo, mas eu não me perdoo, porque como é que eu fui fazer aquilo? Eu não devia ter feito aquilo e a gente fica remoendo, tá? Não como um conceito egoísta, mas como um ato de alinhar-se
com o veredito de Deus. Se ele perdoou, quem sou eu para continuar me condenando? É mais fácil perdoar o outro do que a nós mesmos, sim, a si mesmo, tá? É o que Romanos 8, 33, 34 fala. Eu vou ler rapidinho para vocês. Romanos 8, 33, 34 diz assim, ó. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né? E é o que a Jaqueline falou. Muito difícil, muitas vezes, é a gente se perdoar. Nossa, tá? Mas a palavra diz que Ele intercede por nós. Tá? Cura de memórias e traumas. É um outro aspecto que é estratégia para a culpa fácil, tá? Memórias e traumas. Sendo que, lembra que eu falei, se você não sabe da estrutura, não mexa na ferida do outro. Porque senão você desorganiza a pessoa e deixa ela sem suporte. Aí você piora o quadro dela. Você vê que não vai dar conta, manda para um pastor, né? Os pastores, que são pessoas preparadas para situações mais críticas. Para casos onde a culpa está ligada a eventos passados, traumáticos, o aconselhamento deve incluir cuidado pastoral. E, quando necessário, encaminhamento especializado. A um psiquiatra, a um psicólogo, tá? Então, a gente tem que entender onde está o nosso limite, até onde nós podemos ir. Qual o papel do conselheiro cristão? Primeiro, ele é um facilitador da graça e da verdade. O conselheiro cristão deve atuar como um facilitador da graça, não como aquele que impede a pessoa de alcançar a graça. Ah, irmão, sinto muito. Mas eu acho que não tem jeito para você, não. Um clarificador da verdade e uma testemunha do perdão. Deve evitar dois extremos igualmente perigosos. Quais são os dois extremos? Primeiro, o papel do conselheiro é guiar a pessoa a encontrar alívio no caminho que o próprio Deus estabeleceu, ou seja, é levar essa pessoa ao arrependimento e à fé em Cristo. Esse é o papel, tá? É mostrar realmente, não foi certo, mas tem uma saída para você. Não é deixar a pessoa condenada sem uma solução, entende? É mostrar a saída, é o arrependimento, é reconhecer o erro, confessar e ser alcançado pela graça, tá? Então, nesse sentido, tem a leveza excessiva, que é aquela pessoa que minimiza. Não, irmão, não é tanto, não é para tanto. Ah, irmão, todo mundo pratica, né? Né, é normal. Relativismo moral, né? Depende, a minha verdade não é a sua verdade, né? O que eu acho certo, você pode achar errado, é o relativismo. E a gente está tudo certo. Cada um vive de acordo com a sua verdade. Na palavra de Deus não existe relativismo moral. O que é errado, o que é pecado, O que é desobediência a Deus, não tem conversa. Tudo bem? Então, minimizar o pecado, tratando a culpa real, aquilo que a pessoa realmente cometeu como mero sentimento. Não, irmão, foi uma coisa de humano, foi uma caídazinha, assim, mas, sabe? Mas, não, isso aí todo mundo comete. Não pode ser assim. Tá? Não podemos minimizar. O que impede o arrependimento? E esse tipo de ensinamento, dizer assim, não, irmão, passar a mão na cabeça, não leva a arrependimento genuíno. Como que a pessoa vai se arrepender? Se a gente está dizendo que aquilo é normal, que todo mundo comete.
Como que ele vai se arrepender? Então, a gente confronta com a palavra. Olha, a palavra diz isso. E você cometeu isso aqui. Que vai de encontro à palavra. Tá? Dureza condenatória. Também não pode ser, ó. Ou seja, infligir condenação. Já era para você, irmão. Para você agora é só o inferno. Entendeu? Não pode ser assim. Sobre quem já está ferido. Então, a pessoa está ferida, a gente tem que ter cuidado. Né? A gente às vezes sabe, a gente vai devagar, né? Trazendo a pessoa para a consciência daquele ato, sem ter que dizer assim, você cometeu, você é um pecador, você não vale nada. Entende? Nossa, não esperava isso de você. Entende? Não vai ajudar a pessoa. É ir levando de acordo com... Vai prestando atenção, né? Vai levando a pessoa. Ó. A palavra de Deus diz assim, vamos analisar a palavra juntos? Aí você coloca ela para ler a palavra. Você pega aquela palavra, vamos supor que seja um caso de adultério. Então, você vai ler aquela passagem da mulher adúltera. Você vai dizer para ela, ó, Jesus disse que não condenou ela, mas no final ele disse, vai, não peques mais. No final ele disse, ó, isso que você fez aí é errado. Não faça mais isso, porque da próxima vez eu não vou estar aqui para te defender. Então, muda de atitude, entende? Olha como que Jesus confronta a mulher, mas ele primeiro perdoou, né? Ele não condenou. Ele trouxe uma sensação de esperança para ela. Tanto que aquela mulher seguiu Jesus, provavelmente, não é? Provavelmente, todas as pessoas que foram alcançadas pelo milagre de Jesus, elas passavam a seguir, com exceção daqueles 10 leprosos que só um voltou. Os outros foram curados, entende? Tá? Então, infligir condenação extra sobre quem já está ferido é o que afasta a pessoa da graça de Deus em vez de aproximá-la. Então, é um cuidado. A pessoa está ferida, a pessoa tem uma ferida, vai lá cutucar a ferida? Vai lá jogar coisa que vai doer mais? Não, a gente vai, né? Maria Rosa, que é enfermeira, sabe que vai tendo um cuidado, né? Para tratar feridas, né? Principalmente feridas muito profundas. E essas feridas da alma, gente, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato, tem que ter muito zelo. E aí a gente volta para o texto áureo do cristão, né? Aquilo que eu quero que o outro faça para mim, eu tenho que fazer primeiro para ele. Então, se eu quero ser tratada com amor e respeito, eu tenho que tratar com amor e respeito. Se eu quero cuidado, eu cuido. Entende? É o que Jesus ensinou. Fazer primeiro. Da forma que você quer ser tratada, trate primeiro. Vamos lá. Conclusão central. Para Gary, tá? Collis, a culpa não é um fim em si mesma, mas um sinal. Como a dor física, ela aponta para um problema. A culpa aponta para uma situação problemática, um erro, um pecado, para alguma coisa. Tá? A culpa é um sinal, ela é um sintoma. A causa está mais para baixo, tá? Lembra que a culpa ela vai se manifestar. A questão é, o que originou a culpa? É onde a gente tem que chegar. Como foi que isso começou? Por que você foi levado a isso? O caminho agora é isso, entende? Aí você vai tratar. Quando a gente trata a origem, o sintoma desaparece. Quando ela trata ali a real situação, mostra, leva a pessoa à consciência do erro, dentro da palavra, faz ela ler na palavra que aquilo, olha o que a palavra de Deus diz, aí você pergunta. Você acha que você
está de acordo com a palavra, faz ela refletir. Faz ela ir leva essa pessoa à consciência do seu ato, para que ela possa se arrepender, ser alcançada pelo perdão, para que ela mude de comportamento. Tá? O diagnóstico correto. O aconselhamento cristão eficaz diagnostica corretamente o problema, seja a necessidade de perdão divino para o pecado real, seja a necessidade de cura emocional e correção cognitiva para a culpa falsa, aquilo que está lá na mente da pessoa. O remédio do Evangelho. O Evangelho é a resposta completa. Uma mensagem tanto de santidade, que combate uma vida de pecado, de práticas pecaminosas, de transgressões à palavra do Senhor, que define o pecado, quanto a graça abundante que o remove. O conselheiro que compreende essa dupla dimensão estará equipado para ministrar com fidelidade bíblica e compaixão pastoral, gente. Você não vai concordar, mas você vai ter compaixão e amor, porque é isso que Jesus teve. Você acha que quando Jesus viu aquela mulher perto de ser apedrejada, você acha que Jesus não olhou para ela com compaixão e amor? Compaixão e amor não é concordar com o erro. É não condenar, é ajudar essa pessoa e levar essa pessoa ao arrependimento. E isso tem que ter no nosso coração duas coisas: amor e compaixão. Se em nosso coração tiver uma atitude de juízo e condenação, nós não vamos ajudar essa pessoa. Porque dentro dela, ela já está se sentindo condenada. Muitas vezes. E se ela não entende aquilo como um erro, aí nós vamos mostrar dentro da palavra que é um erro. E é uma transgressão. Tá? Que isso vai acabar mal. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a âncora, isto é o que firma, que deixa a gente firmado. Âncora não é que coloca para o navio ficar parado e seguro? Tá? Esta é a âncora de todo aconselhamento cristão sobre a culpa. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então você tem que levar a pessoa a Cristo. Como? Conhecimento da palavra. Mostrando o sacrifício, mostrando o perdão, mostrando a condição do homem, mas que para a condição do homem tem o perdão de Deus, a reconciliação em Cristo, o perdão dos pecados, a salvação, a libertação. Nós vamos mostrar, então, a culpa real é arrependimento e perdão em Cristo, 1 João 1:9, Romanos 8:1. E a culpa falsa é a cura emocional e reeducação da consciência, Gálatas 5:1, que nós lemos. E aqui a gente encerra a nossa aula. Opa, deixa eu botar aqui. E depois eu mando para vocês lá no grupo, tá? O slide. Vocês têm alguma pergunta? Deu para compreender bem? Tá? Então, um dos maiores problemas, gente, que a gente lida na igreja é a culpa. Tá? Então, vocês agora já têm como ajudar pessoas culpadas. Tá bom? Então, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa aula hoje. Vamos ficar de pé? Senhor, nosso Deus Pai, graças te damos, Senhor, por estes momentos que nós passamos aqui na Tua presença, por este assunto tão precioso, Pai. Pedimos que Tu nos ajudes, Senhor, Espírito Santo,
Nos ajuda, Pai, a ajudarmos os nossos irmãos, amarmos, compreendermos e ajudá-los, Senhor, a se arrependerem, Pai, de práticas, de transgressões às Tuas leis, à Tua palavra. Nos capacita, Pai, nos instrui, nos ajuda, Senhor. E que Teu amor, Senhor, ele seja derramado em nossos corações, para que nós possamos, Pai, ajudar com amor, com entendimento, Pai, aqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso cuidado, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser capacitados, habilitados pelo conhecimento da Tua palavra e pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós vamos para os nossos lares, leva-nos em paz, em segurança, que Teus anjos, Senhor, estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo perigo e de todo mal. E que o Senhor nos dê nesta noite um sono tranquilo, um sono reparador, pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.